Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje quero trazer para vocês um vídeo sobre Eletrobras. Essa é uma empresa que foi privatizada de forma recente, mas desde aí do novo governo tem dado muito o que falar, especialmente nessas questões ligadas a uma possível reestatização. Já dando até um spoiler para você, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Já falado inclusive pelo Lira, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e também pelo próprio ministro de Minas e Energia. Vou mostrar para vocês exatamente o que eles falaram e por que isso é muito improvável de acontecer. E aí mais um spoiler antes de começar o vídeo também, tá? Eletrobras é uma empresa que assim que foi privatizada começou a ser vista, né, com muitos bons olhos pelo mercado, porque se tornaria uma empresa mais eficiente e depois geraria mais valor para o acionista, inclusive em forma de dividendos, tá? E uma das projeções aqui, mais um spoiler antes de começar o vídeo, é mais ou menos aí esperado para o ano que vem, tá? Cerca aí de, vamos colocar de 10 a 12% de yield. Um dividendo muito interessante que tende a crescer ao longo do tempo. E vale lembrar, tá? Taesa hoje ali na casa paga dos 10 aos 11%, 12% também. Então um dividendo muito próximo do que paga a Taesa, o que pode sim parecer pra gente uma empresa que, tá descontada e que talvez seja muito interessante para ter uma carteira previdenciária. Mas antes de tudo, assista o vídeo até o final, entenda um pouco do que eu vou falar aqui, veja um pouco das informações e depois tome a sua decisão. Não é para você sair comprando, eu não tenho posição em Eletrobras também, aí eu acho que eu começo um pouco da análise e quero trazer isso aqui para vocês. Certo? Antes de fato mostrar minha tela, também só lembrar, dia 7/5 às 7 horas da noite tem a live aqui no canal do lançamento da terceira turma do meu curso de investimento, onde eu te ensino tudo para você conseguir analisar bem uma empresa. Te dou as ferramentas, te dou os conceitos, te ensino, tem lives para você tirar dúvida, todo completo, melhor custo-benefício do mercado. Você vai assistir aqui na live todas as informações, depois se quiser fazer parte, não vai ter, enfim, vai estar aberto, né? Você vai poder fazer parte da terceira turma. Vai aqui no comentário fixado, ativa o sininho da live para você não perder e deixa seu nome e seu e-mail também na lista de espera, porque aí você ganha cupons de desconto. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, no dia de hoje, então a ação subindo 5,42, tá? Muito do reflexo disso que eu acabei falando para vocês. Então a gente teve hoje a fala do ministro de Minas e Energia, né, dizendo que apesar dele achar injusto o que foi feito com a Eletrobras, já passou pelo Congresso, já passou pela Câmara, já passou pela Justiça, já foi dado o aval, é muito improvável que volte atrás e reestatize a empresa. Além disso, nós também tivemos aqui, até mostrando para vocês, o próprio Lira, tá? Que é o presidente da Câmara dos Deputados, avisando que essa reestatização da Petrobras teria chance zero na Câmara dos Deputados, ou seja, não passaria. Além disso, ele também colocou um pouco na questão da independência do Banco Central, falando também que isso não teria chance nenhuma de passar, ou seja, o Banco Central continuaria autônomo, continuaria independente e a reestatização da Eletrobras não passaria. Isso tudo fez com que, como eu falei para vocês, as ações subissem no dia de hoje. Mas quando a gente olha ainda um histórico de 6 meses para cá, ou até mesmo um mês, né, agora fechando um pouco desse gap, mas 6 meses para trás, a gente ainda tem uma queda de 21%, tá sendo cotada, a ELET3 hoje é 33,65. O que eu quero mostrar para vocês? Eu vou usar até aqui para fazer esse vídeo um relatório que foi publicado lá na Genial Analisa, que é a casa de análise, né, parceira aqui do meu canal. Eu não sigo cegamente as recomendações deles, eu discordo de várias recomendações aqui, eu tenho minha própria opinião, mas são parceiros e os relatórios são muito bons. Inclusive, eu também trabalho na Genial, para você que não sabe. E aí, o que eu quero trazer desse relatório? Um pouquinho dessa opinião do analista quanto a essa possível reestatização, que não vai ocorrer, que não deve ocorrer, é muito pequena a chance, como eu falei para vocês, mas o que isso tem implicado também em questão de valor para a empresa, né? O quanto que ela tem ficado descontado e o que a privatização acaba trazendo de benefício. Então vamos colocar aqui a conclusão direto ao ponto, tá? Apesar de todo o desconforto causado pelos recentes comentários, ele não acredita que isso vá ser reestatizado e ele acredita que essa queda gere um ponto de entrada ainda mais confortável para as ações da empresa, tá? Ele não vai, ele aqui falando, né, que essa reversão da privatização é muito improvável, já mostrei para vocês, e vale mencionar que nos termos atuais inseridos no estatuto da empresa, mesmo que saísse uma reestatização, a empresa, a forma que isso seria feito, também traria de certa maneira um ganho potencial ali para os acionistas. Por quê? Porque você tem primeiro aqui um poison pill, né, o conhecido também como pílula de veneno, que basicamente assegura um prêmio de 200% em relação à maior cotação nos últimos 504 dias de negociação, caso algum acionista ou grupo comecem a ter mais de 50% de participação na empresa. Seria o caso, obviamente, se fosse reestatizado. Ou seja, o preço a ser pago para isso deveria ser mais de 100 por ação. Ela sendo cotada no dia de hoje, tá, como eu mostrei, a 33,68, veja o quanto que você teria de prêmio em cima disso, se saísse a reestatização. Mas como eu falei para vocês, muito improvável de acontecer. Quando você olha os níveis atuais de preço da empresa, primeiro você vê em termos de indicador uma empresa muito barata,
Uma empresa privatizada de um segmento muito perene, uma empresa grande de potencial gigantesco, passando por turnaround em 0,7 vezes valor patrimonial, ou seja, abaixo do valor patrimonial, e normalmente empresas privatizadas, empresas premium, de certa maneira, tá, negociam bem acima de uma vez, 1,2, 1,5, veja outras empresas do setor aí negociando muito mais do que isso, ou seja, bastante depreciada, de certa forma, em valor. Óbvio, né, por conta do risco, né, de reestatização, muito disso está precificado, mas também porque era antigamente uma empresa pouco eficiente por conta de ser estatizada. O que vale lembrar, né, o que a empresa está fazendo também? Primeiro, com esse novo programa, né, de demissão voluntária, isso vai economizar muito dinheiro para a empresa, o que vai fazer com que tenha mais caixa livre para, seja investir na própria empresa, seja também depois distribuir em forma de dividendos e vários outros planos que estão sendo feitos desde a privatização. Então, acho que assim, o que a gente pode colocar aqui na nossa cabeça? É uma empresa que só tem a melhorar, de certa forma, ela já está precificado muito da catástrofe em Eletrobras, tá? Muito dessa queda nos últimos 6 meses de 20% se deu desses comentários também de uma possível reestatização, né? Óbvio, o governo tem só 3 meses, mas a gente pegou ali um histórico um pouco maior. E aí você coloca, né, aquele grande fato. A gente sempre precifica o boato, né? O mercado sempre dá uma exagerada e depois, se as coisas não são conforme se esperado, as ações começam a subir. Então, de novo, às vezes um cenário mais incerto é bom para a gente colocar ali o nosso aporte numa empresa e começar a acumular cada vez mais ações. Lembrando um pouco dessa estratégia previdenciária, essa estratégia de longuíssimo prazo. Aí você pode até perguntar, vou descer aqui no relatório, aqui a gente tem até a projeção do dividendo do analista, que eu acho bem interessante. Por que eu estou usando a projeção dele? Porque eu não tenho esses cálculos, eu não tenho a posição, eu nunca cheguei a de fato fazer os cálculos aqui, como eu já fiz para a Taesa, como eu já fiz para o Banco do Brasil. Porque, de novo, eu não tenho a posição ainda, então eu acabo não tendo tanto tempo para ver. E aproveito que ele fez todos os cálculos aqui. Então perceba, 2023 ainda é um ano onde a gente passa por uma certa reestruturação da empresa, tá? A gente ainda vê um dividend yield não tão interessante, mas na casa dos 7,6 não é pouco, mas não é tão interessante assim para uma empresa de energia. Aí em 2024, 25, 26, aí sim a gente começa a ver esse resultado melhorando, tá? Não só em termos de rentabilidade, tá? Não só em termos aqui de trazer mais eficiência, né, de certa maneira, margens melhorando e tudo mais, mas também o que a gente pode ver aqui é um dividend yield melhorando. Por quê? Você vai ter mais caixa disponível, a empresa é mais eficiente, ela vai conseguir pagar mais dividendo. Não é nem tão eficiente assim também você não paga nada. Se você tem muito caixa disponível, é interessante que você pague. E é basicamente isso que acontece, dado, óbvio, né, que tudo saia de acordo com o esperado. Isso aqui é uma previsão, pode não acontecer. Agora, eu acho que o que é legal da gente colocar aqui, tá? Olha o que ele fala. Mesmo considerando o cenário de reversão da privatização, achamos que os atuais níveis de preço do papel já embutem uma parte considerável do risco do cenário mais pessimista. À medida que consideramos essa possibilidade muito remota, até por conta das notícias que saíram hoje, achamos que os níveis atuais de preços implicam uma janela de oportunidade muito interessante, tendo em vista todos os acontecimentos ao redor da empresa e tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Então vamos voltar para aquela máxima. Comprar as boas ações em momentos onde elas estão bastante descontadas. E tudo que aparenta ser é que a Eletrobras está, de fato, muito descontada. Ainda tem muita relutância, de certa maneira, em comprar a empresa, porque ela era uma empresa bastante ineficiente, ela era uma empresa que era estatal, ela acabou de ser privatizada e continuou todo esse murmúrio em volta de, não, vamos pegar de volta. O próprio presidente eleito Lula falou, né, que, isso era injusto, era um crime, que ela devia voltar para as mãos do governo. Isso tudo faz com que o mercado saia dessa posição, sabe? Fique avessa a esse tipo de risco. Mas, de novo, muito possivelmente o Lula não vai querer peitar a Câmara, né, dos Deputados. O Lira já falou isso, chance zero. E, cara, se o próprio ministro do governo tá falando que, apesar de ter sido injusto, tá, ele ressaltou que entende a privatização que foi aprovada judicialmente com o aval do Congresso Nacional e da Justiça, a reversão é muito pouco provável. Então, se o próprio ministro, que faz parte do governo, já tá falando isso, vamos colocar na nossa cabeça. Muito possivelmente, isso aí foi só conversinha. Então, de novo, você estaria comprando uma empresa R$33,70, abaixo do seu valor patrimonial. Quando você olha para preço-alvo do analista aqui, R$52, é diferente um pouco do preço-teto, mas perceba que existe upside. E quando você olha para a projeção de dividendo, 12%, 13%. Isso aqui é muito bom, gente. Vamos falar a verdade. Isso aqui é muito bom. Não decidi ainda por comprar a Eletrobras, mas vai ficar no meu radar, como eu sempre falo aqui para vocês. E já decidi trazer esse vídeo para você, enfim, começar a pensar um pouco a respeito.
Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aqui seu gostei. Não se esqueça também de passar aqui e ativar o sininho da live. É muito importante para você não perder. Tenho certeza que você vai gostar muito. Deixar o seu nome e seu e-mail também na lista de espera. E, obviamente, qualquer comentário, comente aqui que eu volto para te responder. Tá bom? Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou. Fui.